Requiem aeternum dona eius Domine, et lux perpetua illuminat eius, requiescant in pacem. Amém. A Eucaristia é a oração perfeita. É perfeita porque foi instituída na vida daquele que é a perfeição, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se faz presente entre nós e recolhe na verdade dos nossos corações, na verdade dos corações, as intenções mais autênticas que estão em cada um de nós. Nos reunimos, portanto, primordialmente para celebrar a Páscoa do Senhor Jesus. A missa é um momento de adoração, portanto requer silêncio. Eu peço que as crianças, por favor, senhores pais, que as crianças possam também experimentar um pouco do frescor da área do jardim, do ar do jardim. O silêncio é muito importante para a Santa Missa. Então, estamos aqui para celebrar, sobretudo, a Páscoa de Cristo, e na Páscoa de Cristo celebramos também a nossa vida, a nossa salvação, e oferecemos ao Pai, por Jesus no Espírito Santo, o nosso culto de louvor e de adoração. São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, ele diz o seguinte: Et excellenciorem viam vobis demonstro. Eu vos apresento uma via incomparavelmente superior. O apóstolo Paulo ministra o belíssimo ensinamento em um contexto de contradições nos cristãos e entre os cristãos. Precisamos, portanto, à luz da palavra de Deus, sem medo, de perceber quais são as contradições que habitam em nós. Tomemos o Evangelho. O Evangelho nos apresenta um episódio, na verdade, uma situação muito contraditória, profundamente contraditória. As mesmas pessoas que ouviram o Senhor Jesus falar, as mesmas pessoas que se deixaram por alguns instantes ser contagiadas pelas palavras de Jesus, pois bem, elas querem precipitar o Senhor Jesus, querem matar o Senhor Jesus Cristo por conta das revelações que o Senhor tivera pronunciado. A palavra, portanto, toca a nossa subjetividade, a nossa interioridade. A palavra toca a minha interioridade, a minha subjetividade. Não é algo simples. Por essa razão é que às vezes no momento do culto há tantas perturbações. Mas isso é de propósito, porque nós não queremos deixar que a palavra invada e ilumine a nossa interioridade. A palavra de Deus nos inquieta. A palavra nos inquieta. Pois há hóspedes bons e maus na nossa interioridade. Dentro de mim há hóspedes bons e maus. Há o Espírito Santo e há também o Espírito do mal dentro de mim, queridos irmãos. E esses hóspedes estão tão bem alojados na nossa interioridade, tão bem alojados. Quando a luz da palavra de Deus entra no nosso coração, eis que eles se levantam como feras. A nossa interioridade é como a arca de Noé. Há feras, há bichos bons e há feras terríveis dentro de nós. De todos os homens, eu estou falando de todos nós, dentro de mim. Dentro de mim. Dentro de mim. Dentro de cada um de nós.
dos nossos tempos, sobretudo no Ocidente, na América Latina, instaurou-se a apologia ao ódio. Instalou-se a apologia ao ódio, cujo objeto, segundo Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na questão 29ª, é intrinsecamente mau, é destruidor. O ódio é intrinsecamente mau e é destruidor. O ódio nos destrói. O ódio nos destrói. Ainda Santo Tomás diz o seguinte: solum defectus alicuius rei. O ódio só tem defeito, não tem bondade. O ódio só tem defeito e não tem bondade. Ódio contrariatur a amor. O ódio é tudo aquilo que é contrário ao amor. São Paulo, após um contundente anúncio sobre a Eucaristia, estamos na Divina Eucaristia. Estamos na Divina Eucaristia. A Eucaristia como memória de Cristo. Está escrito em 1 Coríntios 11:26, eis tem emen anamnesis. Isto é, o que nós estamos fazendo aqui não é um teatro, não é um encontro social, não é um passatempo, queridos irmãos. Estamos aqui celebrando a memória, a presença do Senhor Jesus Cristo, renovando o seu sacrossanto sacrifício. Diz o apóstolo ainda: consente multa, unum corpus sunt ita et Christus. Isto é, somos muitos no mundo inteiro, os católicos que se reúnem no mundo inteiro para celebrar a Eucaristia, aqueles que foram batizados, espiritualmente nós formamos um só corpo em nosso Senhor Jesus Cristo. Um só corpo em nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo, portanto, nos recorda ao que a autêntica vida cristã é a imitatio Christi. Às vezes nós gostamos de ouvir falar sobre Jesus Cristo. Às vezes nós gostamos de citar frases de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não gostamos de imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Não gostamos de imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a recordação autêntica, a Eucaristia autêntica é a imitação de Cristo, por meio de quem o amor de Deus chega a cada coração. O amor de Deus está sendo derramado em nossos corações, queridos irmãos. Daí então, precisamos urgentemente eliminar da nossa vida os canais que nos levam a odiar. Talvez seja um telejornal, talvez seja uma mensagem de WhatsApp, talvez seja um discurso político, ou mesmo um discurso religioso. Precisamos evitar, porque nós somos conquistados pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma forte reprimenda, segundo o apóstolo Paulo, diante daqueles que exaltam os dons carismáticos, diante daqueles que exaltam a forma externa do cristianismo, ou diante daqueles que maqueiam o cristianismo, não o cristianismo, um falso cristianismo, não o cristianismo que nasce, que cresce e se desenvolve sobre o único fundamento que é nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo, portanto, nos diz: há um caminho de perfeição. Porque nós estamos aqui? Estamos aqui para quê e por quê? Que nós queremos chegar à perfeição, à estatura de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como isso é possível? Em primeiro lugar, pela fé que professamos no dia do nosso batismo, pela água que lavou a nossa interioridade e pela Eucaristia que nos fortalece e que nos coloca no coração de Jesus
que o Senhor Jesus nos coloca no coração da Santíssima Trindade. O caminho perfeito consiste na suprema importância da fé. Ninguém cria fé, isto é, fé autêntica não pode ser criada. A fé, ela é recebida. Como vivemos numa época em que o relativismo já se instalou nos nossos corações, na nossa cabeça, as pessoas saem inventando religião, saem inventando evangelho. Não, padre, não é assim não. Não, o importante é o amor. Nada, eu posso me casar hoje, deixar amanhã, ter não sei quantas amantes. Isso não é evangelho. Isso é anti-evangelho. Isso é obra do anticristo, queridos irmãos. A destruição da família é obra do anticristo. A destruição do matrimônio é obra do anticristo. A destruição da religião é obra do anticristo. O caminho da perfeição, portanto, consiste na suprema importância da fé. Fé cristã, fé recebida através dos apóstolos e professada na sua igreja e celebrada nos sacramentos. A importância da esperança. Nós temos uma esperança, queridos irmãos, que é a vida eterna. E, sobretudo, nos aponta o apóstolo Paulo a importância da caridade. São Paulo evita falar em amor. Ele cria a palavra caritas para nos dizer que só podemos amar, verdadeiramente amar, olhando para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali na cruz está escrito cada nome, o meu nome, o seu nome, o nosso nome. E quando Jesus disse, corpo dado por vós, sangue derramado por vós, ali o Senhor Jesus já trazia no seu coração e na sua mente o nome de cada um. Eu sou Vladimir, Senhora Conceição, enfim, nós já estávamos na presença de Deus, em potência pela onipotência do Filho amado de Deus. Queridos irmãos, portanto, somos chamados, na graça de Deus, a uma purificação. Quais são as ideias que povoam as nossas mentes? Quais são os pensamentos que você carrega no seu coração? Pensamentos sobre família, pensamentos sobre sexualidade, pensamentos sobre fé, pensamentos sobre honestidade, pensamentos sobre política, pensamentos sobre quais são os pensamentos que você carrega no seu coração? Quais são os pensamentos? São os pensamentos inspirados por Deus? Quais são os pensamentos? Devemos passar por um momento purificatório, um momento de renovação da nossa fé, a fé irrevogável em nosso Senhor Jesus Cristo, pois todos nós somos chamados à santidade. Não importa aquilo que você fez ontem, importa agora a sua fé. Há na mídia um prazer em publicizar os pecados particulares dos homens. Nós cristãos não devemos entrar nisso, queridos irmãos. Perder tempo significa odiar. Todos nós, pelo livre-arbítrio, temos a capacidade de errar e, na graça de Deus, de acertar. Jesus disse àqueles que acusavam adúltera: atire a primeira pedra, aquele que não tiver o primeiro pecado. Portanto, o único prazer que devemos ter é de contar com a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos purificar os nossos corações, purificar as nossas mentes, purificar a nossa língua, purificar os nossos olhos, hoje estamos na época digital, purificar os nossos dedos também, dígitos, purificar os nossos dedos para que sejamos configurados a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou chamado a quê? Qual é o meu ideal? Qual é o meu ideal? O meu ideal é chegar à estatura de Cristo. O seu ideal é chegar à estatura de Cristo no amor, na fé e na esperança. O nosso modus vivendi, o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, o nosso modo de se comportar é uma resposta concreta ao chamado de Deus. Portanto, já concluindo, São Paulo fala em excelsiore viam vobis demonstro. Eu vos demonstro uma via
incomparavelmente superior, que não é a via das ditaduras, nem da ideologia, nem isso, mas é nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo, quando ele nos apresenta a via superior, a via melhor para a nossa realização humana, ele destaca alguns pontos. A primeira coisa, é necessário que cada um de nós se comprometa moralmente com a nossa fé. Com a nossa fé. Comprometimento com a igreja, queridos irmãos. Infelizmente, cada dia que passa, não tenho decepção, porque o Senhor Jesus não me deixa me decepcionar. Mas eu vejo que os católicos, nós perdemos aquele sentido de pertença à igreja católica. Nós fazemos parte de um corpo, não é um corpo simplesmente um corpo social, é um corpo espiritual. Então, a cooperação moral do homem com o dom de Deus, a santidade inicial, que começou com o batismo, o Senhor é batizado. Então, o Senhor tem a semente de santidade no seu coração, semente da santidade no seu coração. Então, supôs uma primeira resposta. No dia do nosso batismo, foi a primeira resposta. Mas nós devemos, cada dia, diariamente, renovar a nossa adesão a Deus. O que eu estou querendo dizer? Ninguém se converte de uma vez por todas. A conversão é algo que é progressiva e tem a sua conclusão na hora em que cada um entregar a Deus o seu espírito na hora da morte. Santo Agostinho, sabiamente, iluminado pela luz divina, falando sobre o livre-arbítrio, no sermão 169, ele diz o seguinte: se a tua vontade não se achará a justiça de Deus diante de ti, aquele que te criou sem te salvar, consultar antes, ele não te salvará sem a tua resposta e sem a tua participação. Paulo nos exorta: despojar-nos do homem velho. O que é isso, despojar-se do homem velho? Isso é das coisas antigas, das coisas que não condizem com a doutrina do Evangelho. Em síntese, é necessário o esforço de lutar contra o pecado. Existe uma incompatibilidade entre a vida do homem em Cristo e o pecado. O pecado, portanto, se opõe à santidade de Deus. É afastamento de Deus. O pecado significa odiar a Deus. Segundo ensinamento, procuremos nos livrar da tibieza ou da assídia. Mas o que é isso, tibieza ou assídia? A negligência no que diz respeito às coisas da fé. Negligência. Muitas pessoas pensam que odiar o outro, que difamar o outro, todo mundo difama, todo mundo fala, então eu vou difamar, eu vou dizer coisas que eu não sei, eu vou até me vangloriar da morte do outro. Isso é falta de caridade, queridos irmãos. Não devemos nos alegrar com a morte do inimigo. Não é cristão isso. Não devemos nos alegrar com os defeitos, com os pecados alheios, pois, assim fazendo, nos esquecemos de que a nossa vida, ela poderá estar mergulhada em grandíssimos erros, em grandíssimos pecados. Terceiro ponto, lutar contra a concupiscência, isto é, fomes peccati. Existem pessoas que já se habituaram a gravíssimos pecados, sobretudo os pecados na esfera da sexualidade. As pessoas nem sequer pensam mais que determinadas coisas são pecados, constituíram pecados na sua vida. Mas nós, enquanto é tempo, devemos fazer uma revisão de vida e retomar o bom caminho. Esta desordem se manifesta no imoderado amor a si mesmo. Moderado amor a si mesmo. Padre, essa pregação não, o senhor falou sobre essas coisas, mas a minha vida... Paciência, é porque você ama tanto o seu eu pecaminoso, que a palavra de Deus termina sendo uma ofensa para você. A palavra de Deus termina sendo uma ofensa. Para muitas pessoas hoje, falar
fala sobre o primeiro livro do Gênesis, capítulo 1 e 2 do Gênesis, sobre o matrimônio, é uma ofensa, queridos irmãos. São Paulo nos mostra, portanto, o caminho superior. E aqui quero concluir com o ensinamento de São Cipriano, no seu clássico livro De Domenica Oratione, a respeito da oração dominical. Ele diz o seguinte: o grande conselho: não antepor nada a Cristo, já que Ele nada nos antepôs a nós. Cristo é a nossa luz, Cristo é o nosso caminho. E aqui termino com uma palavra do pregador apostólico. O problema dos cristãos hoje não é um problema de fé. Todos concordam sobre os sacramentos da igreja. Todos buscam, os cristãos, alguns, os sacramentos. O grande problema que nos atrapalha é o problema das ideologias alheias ao Evangelho. Os cristãos estão se dividindo por conta não de Cristo, mas por conta das ideologias, digo-lhes, perniciosas. Que a bem-aventurada sempre Virgem Maria interceda por mim e por vocês. Que o Senhor receba na sua glória as almas dos queridos irmãos do Peregrina Blanco e do professor Olavo de Carvalho. Assim seja.